Escola Policultural Centro de Treinamento Profissional. Excel, planilha eletrônica, do básico ao avançado. Objetivo do curso: os estudantes interessados no aplicativo de planilha eletrônica Excel aprenderão a trabalhá-lo de maneira eficiente. Este treinamento envolve atividades práticas desde manipulação de planilhas, fórmulas e funções financeiras, a gráficos, tabelas dinâmicas e desenvolvimento de programas em VBA. Algumas dicas para você antes de iniciar o curso. Primeiro, organize seu ambiente de estudo. Ele deve ser calmo, confortável e livre de distrações. Segundo, defina o melhor horário. Algumas pessoas trabalham melhor pela manhã, outras à noite. Faça suas anotações, revise seus estudos, pelo menos uma vez por semana. Neste capítulo, vamos aprender a usar alguns recursos de análise e validação de dados no Excel. Estes recursos são muito úteis, pois agilizam muitas tarefas que podem ser trabalhosas se fôssemos usar outras ferramentas. O primeiro recurso que vamos aprender agora é trabalhar com dados externos, ou seja, dados que provêm de arquivos de texto, do Access e até mesmo da internet. Para isso, vamos clicar na guia Dados e na parte esquerda temos a opção Obter dados externos. Vamos tentar importar dados do banco de dados do Access, clicando em do Access. Vamos usar o banco de dados de exemplo da Microsoft, chamado de Northwind ou NWind. Na janela aberta, temos as consultas e tabelas que este banco de dados possui. Vamos escolher a consulta Invoices e clicar em OK. Na janela Importar dados, devemos selecionar qual o modo de exibição dos dados, ou seja, se queremos exibir como uma tabela ou como um relatório de tabela dinâmica com gráfico ou sem gráfico. Abaixo você pode escolher se deseja que os dados sejam colocados numa planilha já existente ou numa nova planilha. Vamos escolher Tabela na nova planilha e clicar em OK. O Excel colocará as colunas da tabela ou da consulta do banco de dados como cabeçalhos. Os registros são colocados imediatamente abaixo do cabeçalho. Desta maneira, é muito fácil trabalhar com dados do Access. Sem apagar esta tabela, vamos para outra planilha. Ainda em Dados, Obter dados externos, vamos usar dados da internet, clicando na opção da web. No navegador que será aberto, você pode digitar o endereço de um site para importar os dados. Entretanto, dependendo de como está estruturado o arquivo que você quer importar do site, a importação pode vir com dados truncados ou quebras de linhas desnecessárias. Para nosso exemplo, vamos acessar um arquivo hospedado no site da Anasoft, www.anasoft.com.br/relatório e clicamos em Importar. Na janela de consulta, podemos escolher quais tabelas desejamos importar. Note que o Excel tenta detectar a formação de tabelas, mas isso depende de como o arquivo está estruturado. Clicando na seta amarela, você marca quais tabelas deseja importar. Vamos marcar apenas a primeira seta, pois ela já engloba os dados abaixo. Agora é só clicar em Importar.
O Excel perguntará onde você quer colocar os dados. Vamos clicar na planilha existente e depois em OK. O mesmo processo pode ser usado para trabalhar com arquivos de texto localizados no seu computador ou na rede local. Uma característica muito importante em relação à obtenção de dados externos é que o Excel cria um vínculo com os arquivos ou recursos. Para explicar isso de uma maneira mais prática, vamos trocar o nome Inksaver 2.0 por calculadora. Aparentemente, tudo está ok. Vamos clicar em Atualizar tudo e utilizar a opção Atualizar. Quando clicamos em Atualizar, estamos, na verdade, sincronizando as informações da fonte com o Excel, ou seja, a calculadora é apagada e volta o que estava no arquivo, ou seja, Inksaver 2.0. Além disso, o intervalo que corresponde aos dados externos recebe o nome automático do Excel. No nosso caso, o nome deste intervalo é relatório. Você pode conferir isso clicando em Fórmulas, Gerenciamento de nomes. É muito importante ter em mente se queremos manter um vínculo com os arquivos, permitindo atualizações, ou usando a conexão apenas para obter, inicialmente, os dados necessários. Supondo que eu não queira manter vínculo com o site da Anasoft, vamos clicar em Dados, Conexões, selecionar a conexão que criamos e clicar em Remover. Dessa forma, não haverá mais atualizações, portanto, podemos alterar o arquivo sem receio de ter os dados sobrescritos pela fonte externa. Selecionando qualquer célula que é parte de uma fonte externa de dados, você terá habilitada a opção Propriedades na guia Conexões. Esta opção permite configurar uma série de parâmetros referentes aos dados externos, como atualizações automáticas no intervalo de tempo. Agora vamos ver um caso diferente. Vamos importar 250 dados de um arquivo TXT. Os dados foram exportados por um banco de dados do sistema da Anasoft. Para isso, clicamos em uma outra planilha, Obter dados externos e selecionar a opção de texto. Agora, vamos selecionar o arquivo Faixas de CEP e clicar em Importar. O Excel perguntará qual o tipo de campo que temos. No nosso caso, temos campos delimitados, ou seja, um caractere separa os campos, mas dependendo do dado que você tem disponível, você pode marcar largura fixa. Mais abaixo, você pode escolher em que linha o Excel iniciará a importação. Esta opção é útil quando queremos ignorar parte do arquivo. Em Origem do arquivo, você deve especificar qual o conjunto de caracteres do Excel deve usar na importação. Na grande maioria das vezes, não é necessário alterar esta opção. Entretanto, se você importar os dados e verificar que caracteres estranhos estão aparecendo ao longo dos dados, pode ser indicação de um conjunto incorreto. Vamos clicar em Avançar. Na parte inferior dessa janela,
você terá uma prévia de como os dados serão exibidos ao término do processo. Em delimitadores, vamos escolher qual caractere separa as colunas. A opção mais comum são mostradas tabulação, ponto e vírgula, vírgula e espaço. No nosso caso, vamos marcar apenas outros e digitar a barra vertical, já que este é o caractere que separa os campos. Veja na visualização que o Excel já organizou os dados em colunas separadas. A opção Considerar delimitadores consecutivos como um só é interessante se tivéssemos, por exemplo, duas barras verticais seguidas. Sem marcar esta opção, o Excel criaria 3 colunas, sendo uma em branco. Esta opção é importante quando importamos dados, geralmente de bancos de dados, onde algumas colunas podem estar vazias. Também pode ser usado quando usamos mais de um delimitador para os campos, evitando a criação de colunas desnecessárias. Em qualificador de texto, você pode escolher qual caractere serve para marcar o dado com um texto. Isso é importante porque dados que estão entre um caractere qualificador de texto são interpretados com um valor apenas, mesmo que haja um delimitador. O delimitador, no caso, é omitido pelo Excel. Vamos avançar novamente. No último passo, temos que escolher qual tipo de dado representa melhor as colunas. Teremos 4 opções. Geral, que converte valores numéricos em números. Valores de datas em datas e demais valores em texto. Texto, que faz com que o Excel formate todas as colunas como texto. Data, que converte as colunas para datas. Você pode escolher a ordem, onde D representa o dia, M, o mês e A, o ano. Não importar coluna. Se você marcar esta opção, a coluna não será importada. Note que esta configuração é feita de maneira individual, ou seja, uma coluna pode ser do tipo geral e a outra data. Clicando na coluna na área de visualização, você seleciona e pode alterar o formato dos dados. Vamos deixar ambas em geral e clicar em concluir. Feito isso, o Excel perguntará onde você deseja importar os dados. Deixaremos em A1 e pressione o botão OK. Os dados serão importados. Teremos agora 2 colunas e 250 linhas de dados importados. Navegando pelas células, percebemos uma série de valores duplicados. No nosso caso, valores duplicados são desnecessários e devem ser removidos da planilha. Como deixar as colunas com apenas os valores únicos? Muito simples. Primeiro, selecionamos todos os dados do intervalo que desejamos que sejam únicos. Neste caso, vamos selecionar A1 ao B250 e clicar em Remover duplicatas. Na janela aberta, vamos marcar Meus dados contêm cabeçalhos, já que a linha 1 contém os títulos das colunas. Em seguida, clicamos em OK. O Excel fará a remoção dos dados duplicados e informará quantos foram identificados e removidos e quantos dados são exclusivos. Num processo similar ao de importação de texto, podemos transformar texto da planilha em colunas. Para isso,
vamos clicar na coluna A para selecioná-la e depois na ferramenta Texto para colunas. A tela de conversão é basicamente a mesma que vimos anteriormente. Vamos deixar marcado Delimitado e Avançar. Vamos marcar agora Outros, colocar barra e clicar em Avançar. Na última tela, vamos deixar todas as colunas no formato geral. Em Destino, vamos marcar a coluna B2, pois não queremos que os dados sejam sobrescritos, e clicamos em Concluir, e os dados serão separados em colunas. Agora vamos ver mais uma ferramenta muito interessante do Excel. Às vezes, podemos desenvolver planilhas que serão usadas por outras pessoas. Dependendo do valor que é digitado numa célula, uma determinada fórmula pode gerar erros. Para contornar este problema, temos a validação de dados. Vamos acessar a planilha Validação. Temos agora um campo bastante comum, o CEP. Na coluna Teste de Validação, vamos digitar um CEP 09510 300. O CEP é formatado corretamente. Agora vamos experimentar digitar um número a mais. 09510 300 1. O CEP, obviamente, não será mais válido, mas se tivéssemos uma fórmula que fizesse, por exemplo, uma busca por CEP, geraria um erro. Desta forma, podemos aplicar uma validação de dado a este campo. Vamos selecionar a célula B6 e clicar em Validação de dados. É nesta janela que configuraremos os critérios. Em Permitir, você pode definir quais os tipos de dados que podem ser digitados. Número inteiro, decimal, que aceita números inteiros e fracionados, lista, que aceita somente valores de uma lista suspensa, data e hora, comprimento do texto e personalizado, que permite que você crie fórmulas para atender à validação. Geralmente, você consegue resultados interessantes usando um tipo já pronto, mas para melhor resultado, será necessário aprender a aplicar fórmulas e é isso que vamos ver agora. No caso do CEP, ele tem uma característica, é formado por 8 caracteres numéricos. Temos a possibilidade de usar uma validação do tipo comprimento do texto igual a 8, mas aí o usuário poderia digitar letras no lugar de números. Sendo assim, vamos marcar a opção Personalizado. Em Fórmula, temos que colocar uma fórmula que atenda a 2 requisitos: que o dado seja do tipo numérico e que tenha um tamanho igual a 8 caracteres. Precisamos de uma função que retorne um valor verdadeiro e um valor falso. No caso, vamos usar a função C, igual C, abre parênteses, e, abre parênteses, num, ponto, caractere, abre parênteses, B6, fecha parênteses, igual a 8, ponto e vírgula, num, abre parênteses, B6, fecha parênteses novamente, ponto e vírgula, verdadeiro, ponto e vírgula, falso,
fecha parênteses. Esta função avalia se a quantidade de caracteres da célula B6 é igual a 8 e se B6 é um número. Caso positivo, retorna verdadeiro, ou seja, o dado é aceito. Caso contrário, é recusado. Clicamos em OK e vamos digitar um CEP na caixa de validação. Como esta célula já possui um formato de CEP definido em suas propriedades, o valor já sai formatado. Se eu digitar qualquer letra no teste de validação, o Excel acusará o erro. Porém, dada a maneira que o Excel trabalha, esta fórmula possui um problema. Se digitarmos um CEP iniciado por 0, o Excel acusará um erro. Isto ocorre porque o 0 à esquerda é desconsiderado pelo Excel. Logo, a fórmula ficaria com 7 dígitos e não 8. Note que isto acontece mesmo se estivermos usando um formato personalizado que exiba o 0 à esquerda, que inclusive é o nosso caso. Podemos melhorar a fórmula adicionando duas funções. Vamos acessar novamente a célula B6 e validação de dados. Neste caso, para forçar o usuário a digitar um CEP com 7 ou 8 dígitos, podemos ajustar a função. Ao invés de colocar igual a 8, vamos colocar menor ou igual a 8, ponto e vírgula, num ponto caractere B6 maior ou igual a 7. Desta forma, a função será verdadeira quando a célula B6 estiver com 7 ou 8 dígitos numéricos. Vamos clicar em OK para testar a validação. Vamos apagar o conteúdo da célula e digitar novamente o CEP. Digitando 09510-300, a validação será aceita. Digitar mais que 8 caracteres numéricos ou qualquer caractere não numérico resultará em erro. Um fator que pode frustrar o usuário da sua planilha é não saber que tipo de dado digitar ou como digitar. Um exemplo mesmo é no próprio campo CEP. Se o usuário digitar o valor formatado, ou seja, colocando pontos ou hífens, a validação falhará. Neste caso, podemos configurar as mensagens de entrada e erro para adequar ao tipo de validação. Vamos selecionar a célula B6 e clicar em Validação de dados. Na guia Mensagem de entrada, vamos ativar a exibição clicando em Mostrar mensagem de entrada ao selecionar célula. Em título, vamos digitar Validação CEP. Em mensagem de entrada, vamos deixar um aviso para o usuário. Digite 8 números sem pontuação. Na guia Alerta de erro, deixamos marcada a opção Mostrar alerta de erro após a inserção de dados inválidos. Na lista Estilo, você tem 3 opções: Parar, Aviso e Informações.
Cada opção exibe um ícone de erro e opções diferenciadas. Selecionando a opção Parar, o Excel não aceitará os dados e exibirá a opção para repetir a inserção dos dados, ou cancelar para retornar ao valor anterior da célula. Desta forma, não há como inserir dados inválidos através da digitação. Se você selecionar a opção Aviso, quando ocorrer um erro, o Excel avisará o usuário do erro e perguntará se deseja continuar. Clicando em Sim, o Excel aceitará o valor inválido. Clicando em Não, o usuário poderá digitar um novo valor. O botão Cancelar retornará o valor anterior da célula. Já a opção Informações exibirá apenas dois botões, um botão OK, que confirma a inserção de dados não validados, e o botão Cancelar, que retorna o valor antigo da célula. Neste caso, vamos usar a opção Parar. Em título, vamos digitar CEP inválido. Em mensagem de erro, digitaremos: este campo aceita somente 8 caracteres numéricos. Clicamos em OK. Agora, com a célula B6 selecionada, você pode ver que a mensagem de entrada que configuramos é exibida num formato parecido ao de um comentário. Vamos digitar a letra A e confirmar para vermos a mensagem de erro. O título é exibido no topo da janela e a mensagem de erro no corpo. Note que o Excel não mostrará nenhuma outra informação no corpo, portanto, é recomendável que você explique ao usuário o porquê do erro de validação. Para remover a validação de dados de um campo, você terá que abrir a ferramenta Validação de Dados e clicar no botão Limpar tudo. Outra maneira de excluir a célula em questão é clicando com o botão direito sobre ela e escolher Excluir. Apagará o conteúdo da célula, mas não removerá a validação de dados. E assim terminamos este capítulo, onde aprendemos a importar dados de várias fontes e criar validação para entrada de dados.